estamos nos organizando. Daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui com o nosso povo. Meu amigo Francisco já está por aqui. Boa noite, professor Robertino Lopes, João Manuel. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um tema particular, tem uma emoção diferente, porque esse tema ele acabou sendo o slogan, né, da época da nossa formatura. Então, vou chamar meu amigo Francisco daqui a alguns minutos e nós vamos contar um pouco dessa história e falar o porquê desse tema, né? Sendo o sujeito que se é. Eu tenho dito ultimamente, tanto nas palestras, como vou soltar um spoiler aqui, viu? Eu concluí um livro, tem livro novo vindo por aí. Vou até adiantar o tema do livro, né? O título do livro. Tudo na vida passa. E nesse livro eu conto algumas histórias da minha vida enquanto psicólogo, tá? Consegui transformar isso num romance, e nesse livro eu falo um pouco sobre essa história de sendo o sujeito que se é. Nós tendemos a olhar muito para o lado de fora, nós tendemos a valorizar por demais o mundo externo e acabamos esquecendo que aquilo que de fato nós estamos buscando está no mundo interno, tá? Portanto, é sobre isso que nós vamos conversar. E cadê minha produção? Estou precisando da produção por aqui. Luciano, Deus te abençoe, Luciano. Luciano está no Rio de Janeiro. Seria interessante, né, pegando aí o gancho, que vocês já colocassem aqui a cidade de onde vocês estão, para que a gente tenha uma noção de onde vocês estão nos acompanhando, né? Por exemplo, eu estou aqui de João Pessoa, na Paraíba. E você? Francisco está no Pará, né? Sei que ele está no Pará. Vou chamá-lo já já. Isaac Viola. Fala de onde, Isaac? A Claudiana. O Felipe de Condado, lá em Pernambuco. Luciano de Duque de Caxias. Sejam muito, muito bem-vindos. Quem mais? Vamos lá. Temos João Pessoa, Condado, Duque de Caxias. Robertino, eu sei que está de Bahia, município aqui da Paraíba, não é? Quem mais? Vamos buscar o nosso amigo Francisco. Cadê Francisco? Só um instante. Vou dar... Meu irmão Wilton Virgínio. Meu abraço aí, meu irmão. Vamos chamar o Francisco. Só um instante, deixa eu me organizar aqui para chamar o nosso amigo Francisco. Enquanto o nosso amigo... Já estamos por aqui, meu amigo Salatiel. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Satisfação em revê-lo virtualmente. Toda minha. A satisfação é toda minha. Que coisa boa. Está chovendo aí pelo Pará? Só agora de tarde que deu uma chuvada, mas já está tudo bem. O tempo já está ótimo por aqui. Rapaz, aqui desde ontem, aqui na Paraíba, né, em João Pessoa especificamente, desde ontem à noite que chove, valendo. Foi chuva para quem quisesse e quem não quisesse também. Muita chuva. Nós estamos, né, com pessoas aqui do Condado. O Felipe está nos acompanhando de Condado, lá em Pernambuco. Luciano, meu sobrinho Luciano, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ok, que bom. Temos
Temos uma colega que está aí, a Roberta. Temos o Everton. Tem bastante gente aí, né, acompanhando. Meu amigo Everton, eu também psicólogo Everton, meu Francisco. Nós temos consultório aqui em João Pessoa. Então, escuta, Raquel. Não estou me ouvindo bem, Francisco. Está cortando aqui. Você me escuta? Olá. Fala disso. As pessoas que estão aqui nos acompanhando, o som está legal, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? O som sumiu. Você me escuta? Eu lhe escuto. Está me ouvindo? Vanessa está dizendo que não dá para ouvir. Oi. Seu som deve estar bem. O Everton está falando que o meu está legal. Está baixo? Quem está baixo? Qual o som que está baixo? Vamos ajustando. Coisas da tecnologia. A gente vai ajustando até ficar redondinho. Você me escuta? Seu Latiel? O som está baixo. Ok, vamos mudar aqui de repente é o fone de ouvido. Vamos trocar o fone de ouvido para ver se melhora. Só um instante. Trocar aqui. E agora? Ok. Melhorou o som? Agora, excelente. Agora está perfeito. Pronto. Então o problema era aqui, ó. Resolvido. Pronto. Todos me escutam. O som de Francisco está ótimo. Agora, ok. Que coisa boa. Agora sim, podemos dar continuidade. Ou melhor, podemos iniciar na realidade, não é, Francisco? Verdade. Isso, meu amigo. Então, sendo o sujeito que se é, eu acho bacana a gente falar um pouco sobre o porquê desse tema, né? Sim. Porque que nós escolhemos esse tema e aí tem uma história, né? Esse tema surge ali por volta dos anos de 1994, quando nós, ainda estudantes de psicologia, né, houve uma votação, houve a sugestão da escolha de alguns nomes para a placa, né, que iríamos colocar por conta da nossa formatura. Exato. Fala um pouquinho sobre isso, Francisco. Como? Fala um pouquinho sobre esse tema, né, na época lá da faculdade, quando nós escolhemos esse tema. Na verdade, esse tema, quem sugeriu foi um amigo, foi um ilustre amigo que está aí, né? Você que sugeriu esse tema para colocar na nossa placa de formatura. E, assim, foi um momento extremamente importante para a gente, porque nós começamos, né, na faculdade de um jeito, e durante toda aquela trajetória, houve muito crescimento, houve muita mudança, muita tomada de consciência, muita reflexão, e a gente via, e era notório, né? Ao final daquela caminhada ali de 5 anos consecutivos, a gente chegava a um momento que, de fato, tínhamos a certeza de quão extraordinária é esta ciência, psicologia, né?
Eu não sei hoje, nos cursos de hoje, meu amigo, se acontece a mesma coisa com os alunos, né? Mas, ao iniciar o nosso curso, a gente ia adentrando em um mundo desconhecido e, ao mesmo tempo, um mundo novo, fascinante, que a gente ia se conhecendo, Verdade. ia se revelando, né? Coisas nossas até então que nós nunca havíamos acessado porque não tínhamos conhecimento, não tínhamos informação, e a combinância daquele momento ali, um momento extraordinário, e a gente viu o quanto foi proveitoso, o quanto tudo aquilo foi satisfatório para a gente. E esse tema que nós estamos trazendo hoje tem tudo a ver com aquele momento que nós estávamos ali concluindo, mas em busca de uma nova etapa de vida, né? E como você falou no início, essa viagem ela tem que ser para o interior e nunca para o exterior, né? Por isso que o tema sugerido foi esse, porque essa é a terceira live que nós estamos fazendo, e desde a primeira que nós comunicamos que um dos objetivos principais é compartilhar conhecimento, compartilhar saber para gerar o autoconhecimento, a autotransformação. Verdade. E aí eu lembro que na época eu estava encantado com a descoberta da Gestalt terapia, né? A preocupação com o aqui e agora, a preocupação com a tomada de consciência a partir do momento presente. Eu coloquei aí no chat, e seria interessante que as pessoas que estão nos acompanhando pudessem responder, né? Ou sim ou não. Não precisa entrar em detalhes. Eu coloquei o seguinte: estamos satisfeitos? E aí a pergunta até que poderia ser: você está satisfeito com a pessoa que você é hoje? Tá? É uma forma da gente trazer uma reflexão para nós mesmos. Tá? Logo no início da live, eu chamei a atenção para o fato de nós observarmos muito aquilo que está no mundo externo, aquilo que está do lado de fora. E não nos darmos conta do que está sendo processado internamente. E aí as pessoas que nos acompanham nesse momento poderiam se perguntar, né? E a gente também: eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou hoje? Tá? Por que dessa pergunta? Porque quando nós estamos buscando entender o que se passa no nosso mundo psíquico, é natural buscarmos respostas no mundo exterior, no mundo físico. E não nos ensinam a entender que o que nós temos aqui no mundo físico, o que nós temos aqui nesse espaço circundante, ele é fruto de uma projeção que nós fazemos a partir daquilo que nós estamos elaborando na nossa tela mental. Nós somos aquilo que pensamos. Daí a pergunta: nós estamos satisfeitos? Eu estou, você se perguntando para você mesmo, eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou hoje? Tá? É uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Porque todo dia é um dia diferente. Exatamente. Mas não dá para mudar, não dá para mudar no passado, nem dá para mudar no futuro. A gente só amadurece tendo consciência da pessoa que nós somos hoje. Não é isso, Francisco? Exatamente. E pegando um gancho aí no meu amigo, né? Infelizmente, nós não tivemos uma educação, né? Nós somos oriundos de um mundo ocidental, né? Então,
o mundo ocidental, infelizmente, não tem essa preocupação, né? Diferente do mundo oriental, por eles já terem vivido, né? Vem de uma época muito remota, então a cultura é totalmente diferente e mais voltada para a introspecção, para o mundo interno. A nossa cultura, infelizmente, nós não temos essa tradição. Os nossos antepassados, né? Os nossos avós, bisavós, pais, eles não tiveram essa cultura, então, consequentemente, também não passaram para nós. E a gente vive em um mundo, né, assim, meio esquisito, porque como é que eu vou poder me aproximar do outro se eu não tenho essa realidade que se passa comigo, né? Fica muito difícil da gente conhecer o outro sem se conhecer a si, né? Mais uma vez, parafraseando o maior de todos os filósofos, né? Sócrates, com a frase célebre que se imortalizou: conhece-te a ti, não é? Então, tendo a capacidade de voltar esse olhar para dentro de mim, eu vou entendendo como eu, de fato, eu me projeto no meio, como eu me interrelaciono, né? Como eu me intercomunico com o mundo externo, né? Mas se de fato eu não tenho esse conhecimento, as coisas ficam meio perdidas, né? Porque nós passamos a mais sermos manipulados pelo meio, controlados pelo meio, porque, meu amigo Salatiel, nós já antes de nascermos, nós já vamos sendo programados, né? Então, uma série de programações mentais que vão acontecendo ao longo da nossa trajetória, né? A primeira programação acontece lá no ventre, no útero da nossa mãe, né? Verdade. Então, durante os nossos primeiros 9 meses de vida, ali já estava sendo implantado um chipzinho na nossa memória, sem que nós tivéssemos o conhecimento, porque o mundo interno, aquele mundo, primeiro mundo nosso, tudo que mamãe vivenciou simultaneamente pelo cordãozinho umbilical, eu também vivenciei aquelas informações, os traumas, os problemas, né? E aquilo ali já estava sendo implantado na minha mente. E quando nós nascemos, nos nossos primeiros 7 anos de vida, hoje os neurocientistas afirmam categoricamente, né, que a nossa mente foi recebendo programações e mais programações nesses primeiros 7 anos de vida. Por quê? Nós estávamos ainda, através dos nossos 5 sentidos, interagindo com esse mundo. E um fato muito interessante, Salatiel, que a física quântica fala, em termos de energia, que o cérebro da criança, até mais ou menos os 7 anos, ele opera em uma frequência muito baixa. Essa frequência, ela é semelhante ao estado hipnótico. Ok, meu amigo? Então, durante o nosso sono, o nosso cérebro também opera nessa mesma frequência. É como se nós estivéssemos no estado de hipnose, um sono profundo, sem termos consciência daquilo que estava entrando aqui. Entende? E você usou a expressão correta, sem termos consciência. Porque, de fato, nós não temos, por estarmos dormindo, não temos consciência do que está se passando ao nosso derredor, né, no plano físico. É nesse momento, e aí é bom que a gente fale para as pessoas. Muita gente pensa que eu vou dormir para descansar a mente.
a mente trabalha muito mais quando nós estamos dormindo, porque aí, na hora em que a mente consciente, ela fica ali adormecida, né, porque está no estado ali de latência, a mente subconsciente é quem comanda. E aí trabalha muito mais, porque está livre das censuras, está livre de uma série de fatores que quando estamos acordados a gente não consegue fazer. Exatamente. E então, o cérebro da criança, durante os primeiros 7 anos, meu amigo, ela operava nessa frequência. Sim. E nós, naquele período, não tínhamos um senso crítico para questionarmos, ou seja, a nossa mente consciente, ela estava ainda que totalmente adormecida. Então, era um inconsciente através dos 5 sentidos, tato, olfato, visão, paladar, né? E audição, que estavam ali interagindo com o meio. E tudo que a criança, nós ouvíamos, sentíamos, cheirávamos, tocávamos, isso entrava na nossa mente subconsciente como verdade única e absoluta. Então, hoje, a física quântica, os neurocientistas falam, e categoricamente, que foram programações sendo pré-instaladas na nossa mente. E essas informações primeiras, elas comandam a nossa vida, a nossa existência. Então, sem nós exercitarmos o autoconhecimento, essa volta para dentro, né? Nós estamos operando mais pelas programações que recebemos do que pela nossa própria consciência de sujeito. Entende? Verdade, é verdade. Então, nós... Por gentileza, pode complementar. É só para reforçar o que você está falando e é importante, né, a participação, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Talvez seja uma pessoa conhecida sua. Certamente eu não vou saber pronunciar o nome, mas o último nome é Malaquias. É uma mulher. Eu não consigo pronunciar o primeiro nome. Ela faz uma observação que é importante a gente reforçar. Ela está respondendo, né, a pergunta que foi feita, se você está satisfeito com a pessoa que você é, e ela coloca, sim, eu estou satisfeita com a pessoa que sou hoje. Porém, para que isso acontecesse, eu fiz terapia por quase 2 anos, pois eu tinha muitos conflitos internos. Tá? Eu acho importante a gente frisar isso, porque muita gente passa por esses conflitos, né, internos, vivencia esses conflitos internos e não se permite trabalhar. Tá? Infelizmente, ainda há um tabu muito grande com relação à psicoterapia. Eu ainda escuto, nós estamos em pleno século XXI, mas eu ainda escuto pessoas dizendo que não vou procurar um psicólogo, não vou procurar uma psicóloga, porque eu não estou doido para ir fazer terapia, né? Como se ir a um acompanhamento psicológico fosse uma coisa ruim. Muito pelo contrário, nós precisamos nos permitir trabalhar os nossos conflitos internos. Tá? Se nós fôssemos contar aqui, Francisco, as horas que nós já temos, né, de tanto acompanhar as pessoas psicoterapicamente, quanto nós mesmos nos trabalharmos psicoterapicamente, nossa, é muita coisa. Tá? O conhece-te a ti mesmo não é um processo fácil, é um processo de lapidação e por ser um processo, é uma coisa que se dá de forma lenta, não é mágica, tá? Não é, vou pegar uma varinha de condão e a partir de agora, perlim pim pim, você é outra pessoa. Não é isso.
É um processo de tomada de consciência, que cada um tem o seu próprio time, tem o seu próprio limite. Tá? Quantas vezes, né, acompanhando pessoas, a gente precisou dar um tempo na terapia porque ela não conseguia avançar. É natural, não tem nada de errado aí. É saber respeitar o tempo do outro, não é isso, amigo? E cada ser humano tem o seu processo, tem o seu Claro, tempo. claro. Né? Mas, assim, infelizmente, nós seres humanos somos muito resistentes às mudanças, ao novo. O processo de condicionamento que é pré-estabelecido, ou seja, essas programações mentais ao longo de toda uma existência, elas funcionam como um processo de condicionamento. E nós vamos nos tornando reféns, prisioneiros das circunstâncias, né? Então, nós resistimos, às vezes, até as últimas consequências, É verdade. pelos mecanismos de defesa. A gente sabe que existem mecanismos de defesa que são inconscientes. Então, a gente protela até o último momento, ou seja, ao invés de o quanto antes buscarmos um profissional para trabalhar, não é, essas dificuldades, mais a gente vai ganhar. Porque é como o processo de adoecer, ele também é um processo lento. A doença não surge assim, como você falou, não passa de mágica. É todo um processo, é todo um histórico, é uma trajetória de vida, não é? E por não se resolver os problemas, os conflitos, eles vão crescendo, eles vão se avolumando, vão surgindo outros problemas, não é? E hoje se sabe muito bem, Salatiel, que o nosso inconsciente ele tem uma regra. Sim. Tem regra. E que é extremamente respeitada. Exatamente. Então, se nós não resolvemos aquilo que nos perturba, que nos machuca, não é? Por quê? Tudo que acontece conosco tem um propósito. É o aprendizado. A gente tem que aprender com todas as coisas que nos acontecem. Então, se você não aprende, qual é a tendência? É a gente repetir e repetir. Então, o inconsciente, a primeira regra do inconsciente, ele é atemporal, a temporalidade, né? O nosso inconsciente psíquico, ele é atemporal. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que não existe o ontem, nem existe o depois, o amanhã. Para o inconsciente, tudo que existe é o aqui e agora, é o presente. Então, as experiências que vivemos há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, estão acontecendo agora. Porque o inconsciente, ele traz essas memórias, essas lembranças, estão guardadas e arquivadas nessa área da nossa mente, na mente subconsciente. Então, a primeira regra, só existe o presente. A segunda regra é que, se você não consegue aprender com aquilo que você passou, porque a segunda regra, o inconsciente, ele busca a nossa felicidade. Através... É o que é através do processo de homeostase. Né? Dessa busca incessante pelo equilíbrio. O normal é a saúde, o normal é o equilíbrio. Exatamente. Se o corpo está vivenciando um processo de adoecimento, esse adoecer, na realidade, é um sinal de que a nossa frequência vibracional está em desalinho. Então, vem no físico esse adoecimento para que a gente se dê conta que o nosso eu verdadeiro, que é o nosso eu interior, está oscilando numa frequência baixa e que a gente precisa dar mais atenção. Perfeito. Então, essa segunda regra que você bem falou aí,
através dos erros e acertos. O inconsciente, ele busca resolver os problemas. Então, Isso. para que nós possamos ressignificar e buscarmos a nossa paz, a nossa felicidade e termos uma qualidade de vida, saúde e tudo mais. Mas, terceira regra, se nós não conseguimos aprender com os nossos erros e acertos, aí nós agora vamos passar a ser escravizados pela nossa mente subconsciente. Por quê? Ele diz assim, tu não quer aprender com o que tu estás passando, com o que tu já passaste, então é o seguinte, agora tu vais entrar na repetição, chama-se looping, compulsão à repetição. Então aí a pessoa vai entrar num processo compulsivo, ou seja, ela vai atrair pela lei da atração, pela mecânica quântica, pela energia, pessoas naquela vibração, pessoas que têm, ou seja, os semelhantes vão se atraindo. Por quê? As nossas escolhas, elas não são conscientes, porque a educação que nós recebemos lá atrás, como eu falei há pouco tempo atrás, totalmente inconsciente. Então, nós não temos a consciência nítida das nossas escolhas, a não ser quando nós passamos por um processo de introspecção, um processo de psicoterapia, não é? Isso. Para trabalhar todas aquelas questões que nos atormentam, que nos perturbam, não é, Salatiel? Que tira a nossa paz. Se nós não tivermos essa capacidade, aí nós vamos entrar na compulsão e as doenças, com o tempo, vão somatizar no nosso corpo. É isso, meu amigo? Isso acontece, né, reforçando, né, o que nós estamos falando, isso acontece para que tenhamos consciência do que está em desalinho, tá? Adoecer não é normal, adoecer não é natural. O adoecimento é uma sinalização de que a nossa frequência vibracional está em desalinho. Por isso precisamos dar atenção. Só que nem tudo nós vamos ter uma consciência assim tão clara. Por isso a psicoterapia. Qual que é a função dos psicólogos, dos psicoterapeutas? A nossa função é como se nós fôssemos um mapa. Tá? Nós vamos mostrar para as pessoas, dar orientações às pessoas, quais caminhos elas devem seguir. Só que quem vai fazer o caminho é a própria pessoa. Isso. Né? Quando nós estamos acompanhando uma pessoa no setting terapêutico, a gente não pega na mão para levá-la pelo caminho. A gente aguça essa escuta ativa para procurar entender o que está sendo dito no não dito. Tá? E aí trazer a reflexão. Tá? Uma pergunta, né, um exemplo do que se poderia perguntar numa psicoterapia é: você está satisfeito com a pessoa que você é hoje? Tá? Quem é que tem condições de responder isso? A própria pessoa que está vivenciando. Tá? Se você não está satisfeito com a pessoa que você é hoje, então como é que você está se percebendo hoje? Tá? Eu tenho orientado as pessoas ultimamente, isso tem sido uma fala recorrente minha, é convidar as pessoas a dizerem para si mesmas, todos os dias, olhando no espelho: hoje é o melhor dia da minha vida. Eu me amo. Está tudo bem. Está tudo bem. Se você não consegue dizer para você mesmo que você se ama, como é que você vai conseguir dizer para o outro que você ama o outro? Pensa sobre isso. Tá? E aí eu coloquei, né, reforçando o que nós estamos falando. O natural, né, está aqui no chat. O natural é permitir que o processo
de homeostase nos auxilie na manutenção do equilíbrio. O normal é o equilíbrio e não desajuste, tá? E por isso que a gente ficou tão... Me faltou a palavra agora, Francisco. Quando nós escolhemos esse tema, é na intenção de mostrar para vocês que nós podemos, sim, sermos o sujeito que de fato nós somos. Exatamente. Como? Entrando em contato consigo mesmo. Exatamente. Agora, são tantos fatores que interferem, né, no dia a dia, Claro. para que nós não busquemos, não é, esse contato próximo, íntimo conosco mesmo, né? Nós vivemos em um mundo muito acelerado, um mundo de correria, um mundo voltado para o exterior, né? Isso. Então, as pessoas vivem, de fato, para que as pessoas estão vivendo? Correndo atrás de coisas, não é? Então, a sobrevivência, o dia a dia, né, tira das pessoas essa capacidade delas de se perceberem. Como o amigo falou, então, o processo do adoecimento, né, o corpo dá sinais o tempo todo. O corpo sinaliza. Essa voz interna, né, essa voz chamada intuição, que todos nós temos, né, que sinaliza o tempo todo para a gente, que fala conosco, nós não escutamos, porque o próprio sistema ao qual nós vivemos, ele é um sistema que aliena, que manipula o ser humano, né? Que não permite com que ele entre em contato consigo. E você já pensou a pessoa passar uma vida inteira, né, viver sem ter essa sensação, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito de vida? Em que profissão eu vou trabalhar? Quais são as minhas habilidades que eu trouxe, né, para poder compartilhar com o mundo, para fazer que o mundo seja um mundo melhor a partir, né, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou contribuindo. Então, meu amigo Salatiel, assim, olhando um pouquinho aqui para mim, né, eu sou meu próprio laboratório. Eu digo nos vídeos que eu faço, compartilho os vídeos lá no TikTok, aí no Instagram. Parabéns, meu amigo, pela audiência que você tem conquistado, aí tanto no Instagram quanto no TikTok. Exatamente. Então, todo o conhecimento até hoje que eu adquiri, eu botei em prática. Eu procurei me conhecer, porque a pessoa que eu era há anos e anos atrás, hoje eu sou uma pessoa completamente renovada, uma pessoa totalmente melhor. Quando eu olho lá para o meu passado lá atrás, eu digo, meu Deus do céu, hoje mesmo eu estava pensando nisso. Porque eu venho de perdas familiares, né? Perda do meu pai aos 11 para os 12 anos, a minha mãe eu perdi com 4 anos e 3 meses de vida. Então, você imagina os traumas que eu carreguei até os meus 22, 23 anos, porque foi aí, nesse período, que eu entrei em crise, eu pensei que eu ia surtar, que eu estava ficando louco, que eu corri para pedir ajuda. Então, foi ali que eu conheci, primeiro, a psiquiatria, que me atendeu, foi um neurologista, depois uma psiquiatra, que me encaminhou para uma psicóloga, que eu ainda hoje mantenho contato com ela, chama-se Regina Scioli, minha primeira psicóloga em 1987, por aí, 86, 87. Não, 1985, olha só, quanto tempo. Nossa! Eu comecei ali... Bem antes, né, do início da faculdade.
já que iniciamos em 89. Eu comecei o meu processo psicoterapêutico, e foi ali que eu descobri a minha vocação. Eu digo, eu quero ser psicólogo, porque eu vi os benefícios que eu tive em pouco tempo, assim, um ano e pouco, de terapia intensa. Porque naquela época nossa, as terapias eram as terapias tradicionais. Era psicanálise, era a centrada na pessoa, de Carl Rogers, era a Gestalt terapia, eram algumas poucas técnicas que existiam. Então, esse mergulho no meu eu, cara, foi fascinante. Eu fui desabrochando, fui me conhecendo. E aí eu digo, não, eu quero ser psicólogo, eu quero ajudar as pessoas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, entende? E agora, por quê? A gente deve buscar ajuda quando, de fato, a gente está precisando. Né? Se eu tivesse buscado, digamos, uma terapia logo lá na minha infância, logo quando houve essas questões, esses traumas todos, eu poderia ter chegado aos meus 20 e poucos anos muito melhor, mas não. Devido à precariedade também, naquela época, né, amiga? Era tudo muito estranho. E olha só, eu resisti, Salatiel. Eu resisti, não. E quando a psiquiatra falou, Francisco, eu vou te encaminhar para um psicólogo, mas doutora, não, eu sou doido, não. Não, você não é doido. Então, são os rótulos, esses rótulos, né, que foram criados pela cultura e muito pelo contrário. Quem busca uma psicoterapia são as pessoas mais saudáveis. São as pessoas mais saudáveis, que estão realmente veem que algo nelas não está legal. E aí precisa melhorar. E vai buscar ajuda. Verdade. Quero registrar aqui, Francisco, a presença do meu filho Pedro Guilherme, está aqui nos acompanhando. Gratidão, Pedro, por você estar aqui conosco. Pedro Guilherme, parabéns. Tá, e parabéns, próxima segunda-feira, ele de fato está de parabéns, viu? Próxima segunda-feira tá completando idade nova aí. Olha, então, aproveitar, né, e registrar aqui para todo o Brasil, para todo mundo, né? Online. Parabéns, meu filho. Deus te abençoe profundamente. Registrar também, Pedro está lá, está em Paulista, Pernambuco. Registrar também a presença de Alexandre Cabral. O Alexandre foi meu aluno uma época lá em Recife. Quem está aqui conosco também é a Jaqueline. Jaqueline é uma sobrinha, está, se eu não estou enganado, no município de Pedro Velho, lá no Rio Grande do Norte. O Daniel Costa, não sei de onde ele está nos acompanhando. Temos aqui também o Bruno Cordeiro. Bruno, se eu não estou enganado, Bruno também está em Pernambuco. Então, saudações às pessoas aqui que estão nos acompanhando. É muito bom, né, a participação de vocês. Então, coloca aí se está legal, se vocês estão gostando, se tem alguma dúvida, coloca no chat a dúvida que você tem, para que a gente também possa lhe dar esse feedback. Não é, Francisco? É isso aí. Pedro Guilherme, olha só, quero fazer uma homenagem aí para o teu pai, tá? Esse cidadão que está aí é um grande homem, viu? É meu amigo há 34 anos, desde a época da nossa faculdade. Foi um aluno dedicado, era um dos alunos mais dedicados da sala, Salatiel. Né? Todo mundo estava junto dele, Salatiel para cá, para lá. Só tirava notas boas, muito dedicado, muito dedicado. Parabéns. Seu pai é um grande homem, viu? E um grande vencedor. Parabéns, parabéns. Por isso que nós Gratidão. Até hoje ainda estamos conectados, né? Gratidão. E o livro que vem por aí vem contando um pouco dessa história, né, das nossas andanças na faculdade. Tá bem gostoso, né? Consegui transformar num romance, falo sobre física quântica, né? Falo
da minha experiência no início da minha profissão. Então, tá bem gostoso, tá bem gostoso. Eu espero, Francisco, estou trabalhando para isso, para fazer o lançamento do livro no mês de agosto. Tá? Por que agosto? Por N razões. Né? Por ser o mês onde nós dedicamos o Dia dos Pais, né? E esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou conviver sem a presença do meu pai. Né? Ano passado, na segunda-feira, um dia após o Dia dos Pais, ele voltou ao plano celestial. O mês de agosto também é um mês dedicado aos psicólogos. Então, nada mais justo do que eu me parabenizar lançando um novo livro. Né? Tudo na vida passa. E tá bem legal. Daqui para lá eu vou marcar algumas lives. Já convoco o amigo para a gente fazer uma live junto, falando sobre esse livro. E também no dia 5 de agosto estará fazendo 29 anos de formados. No dia 13 foi o nosso grande baile de formato. Naquela época ainda se fazia baile, né? Hoje as coisas já mudaram, já não se fala mais sobre isso. Mas olha aqui, meu amigo, olha só. Nesses 30 anos, né? 34 anos que nós iniciamos a nossa faculdade. Esses dias eu estava pensando nisso aí. Meu amigo, nesses 30, vamos colocar 3 décadas, né? O mundo avançou muito. O mundo evoluiu muito. E o psicólogo, o profissional, digamos, que parou no tempo, que não se atualizou, né? Que ainda usa as técnicas psicoterapêuticas, porque foram as primeiras, mas com as mudanças. Olha, física quântica, epigenética, constelação sistêmica familiar, e outras técnicas, e outras áreas da ciência. Então, hoje, esses estudos recentes vêm trazer uma compreensão muito maior acerca, não só da mente, mas acerca do ser humano, né? Então, hoje, se olharmos o mundo como olhávamos há 34 anos atrás, realmente, né, não tem mais sentido. Então, se faz necessário o profissional ele se atualizar o tempo todo, principalmente nós psicólogos, né? Por quê? É a ciência da mente, a ciência que estuda a mente, o comportamento, os processos mentais, pensamento, sentimento, razão, emoção. Ou seja, o ser humano é uma dimensão muito grande. Então, a gente tem o tempo todo que está buscando, né, está se reciclando, buscando novos conhecimentos para podermos fazer uma avaliação melhor acerca dos clientes que nos procuram, né? Daquelas pessoas que vêm buscar ajuda. Porque se nós formos olhar o ser humano do ponto de vista só de um sistema, não vai ter muito sentido, não vai ter sentido, né? Nós somos, de fato, uma caixinha de surpresa, né? Cada dia a gente vai desabrochando mais. Não é verdade, meu amigo? Vou dar um spoiler aqui, um trechinho do meu novo livro, né? Tá como um romance. E vou ler um trechinho para criar um gostinho. A vida é um aprendizado contínuo. Só aprende quem se permite aprender. José foi aprendendo isto com o passar dos anos. Era um aprendiz por excelência. Ainda durante o período de faculdade, precisou caminhar por mais de 5 quilômetros de onde residia para a faculdade, porque não tinha passagem. Assim como também não tinha dinheiro para lanchar, mas conseguiria fazer uma renda extra
datilografando trabalhos da faculdade para alguns colegas. Ainda se usava a máquina de datilografia, até que chegou os computadores. A sociedade nem imaginava o que ainda estava por vir. É só um gostinho, só um aperitivo do que vem por aí. Mas é muito interessante a gente abordar, Salatiel, aquelas dificuldades que nós passamos, né? Nós estudávamos no Alto da Sé, em Olinda, Pernambuco, né? Isso. E o ponto mais alto de Olinda é um morro, é um alto mesmo. E naquela época, a gente chegava por volta de 6h30 da noite, e tinha os carros, né, os colegas que subiam aquela ladeira. Verdade. E davam carona para a gente. Quem não tinha carro, ou subia andando, ou subia de carona. E quantas vezes, meu amigo, eu cheguei por volta de, às vezes atrasado por causa do trabalho, né? Transporte. Lembro Subi aquela ladeira diversas vezes. Uma quantidade infinita de vezes, e eu chegava lá em cima, molhado de suor, escorrendo dos pés à cabeça, com fome, mas não faltava aula. Não deixava de ir. E era dia de sábado, era a semana toda, né? Então, vale a pena a gente estar hoje aqui, não é, abordando um tema tão importante sobre nós mesmos, o autoconhecimento, sendo o sujeito que se é, porque nós pagamos um preço muito alto, cumprimos um desafio muito grande, porque tínhamos um projeto. E hoje nós estamos aqui compartilhando um pouco dessas experiências, um pouco do nosso saber, para que vocês que estão aí do outro lado, né, vejam que a vida ela é maravilhosa, gente. E a vida tem que ter esses altos e baixos. Tem que ter. Não é? Senão a vida entra numa rotina, e a rotina ela acaba com o ser humano. É necessário que haja, não é, os altos e baixos, os conflitos, os problemas. Todo problema existe solução. É só a gente querer buscar. E hoje, meu amigo, no mundo moderno, o mundo da virtualidade, olha só a gente aqui hoje falando para uma infinidade de pessoas, não é? Aonde que nós imaginávamos naquela época, hoje estarmos assim, nessa facilidade. E tudo hoje, né, se tem facilidade em tudo, Salatiel. Hoje até atendimentos gratuitos pela internet se tem. Então, é só você coisas que está aí do outro lado. Na época, quando nós iniciamos, era uma coisa muito distante, não se previa isso. Né? Nós não tínhamos ideia do que estava por vir. E que bom que a tecnologia avançou. Mas um detalhe aqui, a tecnologia ela vai continuar avançando, bacana, Isso. Mas nós também precisamos avançar internamente. Tá? A frase que o Sócrates falou, né, sabe-se lá há quanto tempo, né, bem antes de Cristo, ela é muito verdadeira ainda hoje. Conhece-te a ti mesmo e reforça o que anos depois Jesus vem falar. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos sempre sendo convidados a olharmos para o nosso mundo interno. Tá? Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa primeiro cuidar do nosso mundo interno. Perfeitamente. Não pode começar de lá, de fora, para aqui, para dentro, né? Tem que surgir de nós. E também, assim, vale ressaltar algumas pessoas que estão aí acompanhando a nossa live. Se você está aí agora em um momento difícil, né? Um momento, quem sabe, até de crise,
de questionamento, de angústia, tudo tem solução, tudo tem saída. Agora você tem que tomar uma decisão, é você que tem que tomar a decisão, né? E tem que levantar de onde você está e ir em busca daquilo que você quer. E não demore, porque quanto mais tempo a gente demora para tomar decisão, mais as coisas elas vão se complicando. Porque é como se o cerco fosse se fechando, né? Então, hoje, o mundo das facilidades, tantos profissionais em todas as áreas, né? Agora, a pessoa tem que buscar por onde, né? Tem que tomar uma atitude e ir em busca de melhorar, de progredir, né? De realmente se tornar esse sujeito que se é, né? E não tem outro caminho. Ninguém vai sentir por você o que você sente. Ninguém vai transformar você senão você mesmo. Essa é a deixa. Tá? Por isso, o cuidado que nós estamos tendo, e essa é a nossa pretensão, de mensalmente fazermos lives que provoque as pessoas a uma reflexão. Tá? O tema central permanece, Open Your Mind, abra a sua mente. E a gente vem com subtemas, né? Com subtítulos para que você perceba o quanto você é especial. Tá? Não há ninguém mais importante para você que está nos acompanhando agora do que você mesmo. Então, tenha essa consciência de si. Francisco, nós estamos a 2 minutos de 1 hora. Eu não gostaria de nos estendermos muito para ficar esse gostinho de quero mais. O que é que você me diz? Perfeito. O tempo, ele passa tão rápido, não é? Porque é tão gratificante estar aqui que eu me empolgo muito, né? E nem percebo o tempo. Mas vamos sim, vamos fechar, né? Vamos concluir para que logo, logo nós possamos retornar e continuarmos esse trabalho. E aí já fica o convite, né? De não sei exatamente se a próxima. Se não for a próxima, será a segunda. Né, que nós vamos falar e o tema vai ser Tudo na Vida Passa. E a gente vai comentar um pouco sobre o conteúdo desse livro. E eu gostaria muito, né, que o amigo estivesse presente para nós fazermos essa live juntos. Mas com imenso prazer. Estaremos com imenso prazer. Então, gratidão a você sempre por tudo. Diga, pode falar. Claro. Se me permite fazer um relato de algo que eu escrevi aí para compartilhar, né? Fica tem tudo a ver com o nosso tema. Escrevi o seguinte: não se conhecer é não se aceitar como se é. Sem desenvolver essa habilidade, o homem vive vagando na escuridão, escravo das suas próprias circunstâncias. Assim, vive grande parte da humanidade perdida, desperdiçando as dádivas que ressurgem a cada novo dia de vida. Francisco Santos. Muito bem, parabéns. Gratidão a cada uma das pessoas que estão aqui nos acompanhando, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Também vou terminar com um poema que também é um dos meus poemas, né? O tema é Há tanta gente no mundo. Há tanta gente no mundo e tanta gente sem rumo, perdida em seu próprio mundo. Mundos de tantas gentes cheias de encontros e desencontros. Histórias de um mar sem fim. Gente que nem a gente a escrever seus cantos e contos em seus próprios folhetins.
Há tanta gente no mundo e tanta gente sem rumo a buscar sei lá o quê. Tanta gente sem ver que o que elas buscam não está lá fora, mas em seus próprios mundos, num eterno aqui e agora. Há tanta gente no mundo e tanta gente sem rumo, enquanto eu e você, simplesmente eu e você, qual roda da vida a girar, 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 e enquanto gira, oscila, vibra, grita a vida enquanto vivida, simplesmente vivida, vívida. Há tanta gente no mundo e tanta gente sem mundo. Salatiel Diniz. Gratidão, meu amigo. Um grande cheiro no coração e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por tudo. Excelente noite para todo mundo. Obrigado. Bye, bye. So long, very well. Até a próxima. Grande abraço.